dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de mão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de mãos, reinado do povo. Meus caros, eu pedi para a Juliana cantar um pedacinho dessa música agora, porque lá no velório e sepultamento do Frei Sérgio, essa música foi cantada lá, e há um testemunho muito forte na vida desse homem que eu gostaria de partilhar com vocês. Algo bastante significativo no dia que ele fez 70 anos. Eu acho que ele já estava assim, intuindo que a missão dele por aqui ia ficar por aí mesmo. Tanto é que quando ele veio aqui, ele fez essa foto, ele de hábito franciscano, com a imagem de Nossa Senhora nas mãos, ali no fundo, ó, é aqui nessa igreja. Ele tinha muita devoção a Nossa Senhora, e ele deixou um escrito que ele publicou no dia que fez 70 anos, dia 29, e ele escreveu um negócio assim que eu acho muito significativo e pode ajudar você que é devoto de Nossa Senhora. Veja a fé deste homem. Ele escreveu assim: gratidão, a proteção de Maria e a presença amorosa e incômoda de Jesus. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Em 2010, da outra vez que eu trabalhei na TV Aparecida, ele me telefonou, eu não conhecia, e ele falou assim: eu quero ir aí porque eu quero apresentar um projeto para você. E vocês, se trabalhassem em televisão, iriam ver que todo dia tem gente querendo trazer projeto, né? Mais do que nunca hoje, né? Tudo quanto é artista que perde emprego de outro lugar e bate: eu quero ir para a TV Aparecida. Bom, vamos receber o Frei Sérgio. Não conhecia. Eu falei: esse projeto dele deve ser um negócio furado. Mas ele chegou, e quando eu me encontrei com ele, ele falou assim: olha, eu sou devoto de Nossa Senhora, eu vejo o esforço que vocês fazem para evangelizar aqui no santuário, com essa televisão. Era o começo da TV. Eu quero ajudar. E aquilo, por ele falar assim, devoto de Nossa Senhora, disponibilidade e tudo, eu senti-me tocado, e nós viajamos muito para muitos lugares. Ele nunca aceitou nós pagarmos nem a passagem. Ele morava lá no Rio Grande do Sul. A gente foi para Brasília muitas vezes, para o Rio de Janeiro. Ele pagava a passagem dele, não aceitou nada. Eu falei: vamos dar um presente para esse Frei Sérgio, que ele ajuda tanto. Aí, vamos dar um relógio para ele. Nós compramos um relógio. O dia que eu dei o relógio para ele, ele falou assim: nossa, que bom. Ele abriu, olhou: ai, que bom que você está me dando esse relógio, porque tem um camponês lá de onde eu moro, que está precisando muito de um relógio para poder olhar as horas, para tomar um remédio, ele não tem relógio.
um homem pobre. E na minha cara ele falou assim: não, eu vou dar o presente que você me deu para ele, porque ele precisa mais do que a mim. Então ele sempre nos tocou bastante com a sua simplicidade, o seu jeito. Aqui tem o padre que trabalhou 13 anos com ele, sabe bem como é que é isso, né? Então, meus queridos, a gente faz memória desse homem devoto de Nossa Senhora, sempre vinha aqui, sempre rezava de um jeito simples. Ele não foi padre, ele não era padre, ele era um frei e irmão de todos, e ele sempre ajudava a quem precisava. A última vez que eu falei com ele por telefone foi há pouco tempo. Eu fui num lugar e lá tinha uma pessoa necessitada com um problema grande para resolver, e como ele conhece todo mundo e conhece e tem coragem de mexer, conhecia muita gente influente, eu falei: Frei Sérgio, estão precisando de uma ajuda aqui? Ele falou: pois não, nós vamos ajudar. E ele morreu sem conseguir terminar, mas ele mexeu num caso bastante sério para ajudar uma pessoa que estava precisando. Então eu aqui quero fazer memória agradecida do Frei Sérgio, devoto de Nossa Senhora, que muito ajudou a nós aqui. E a TV Aparecida conseguiu muita coisa, porque ele, na sua bondade, generosidade, sem a gente pedir, falou assim para mim: eu quero ajudar, e ajudou nesses anos todos. Que Deus o tenha. As leituras de hoje, elas nos provocam também, e eu acho que tem tudo a ver com o jeito também do Frei Sérgio, né? Porque se vocês olharem a primeira leitura, a gente percebe ali que Salomão estava preocupado com o quê? Em fazer uma casa para Deus. Ele queria fazer uma casa para guardar lá a Arca da Aliança. Vocês sabem que dentro da Arca da Aliança do Antigo Testamento, o que tinha lá dentro? As tábuas da lei de Moisés. E Salomão falou assim: bom, nós precisamos fazer uma casa para Deus. Na mentalidade dele, de que como se a gente pudesse prender e fechar Deus dentro de uma casa, de um templo. Mas ele fez de boa vontade, ele quis fazer isso. E aí, essa leitura traz uma pergunta fundamental para nós: onde mora Deus? Onde mora Deus? Eu acho que a gente pode achar a resposta nas palavras de Jesus. Se vocês abrirem, por exemplo, o Evangelho de João, lá no capítulo 1, vocês vão encontrar lá uma passagem das pessoas perguntando para Jesus: onde moras? O que Jesus responde? Venham e vocês verão. Venham e vocês verão. É uma resposta teológica que ajuda muito no nosso segmento, na nossa fé, na nossa vida de comunidade, na nossa vida de oração. Por quê? Para ir atrás, para ver onde Jesus mora, é preciso fazer a experiência com Jesus, fazer a experiência com Ele. Para fazer a experiência precisa procurar. E não basta só procurar, é preciso seguir Jesus. Seguir Jesus. Eu acredito que todos vocês que não moram aqui e que vieram para esta Eucaristia, vieram porque vocês seguem Jesus. Os que moram aqui também são seguidores de Jesus. Agora, lá nesse texto de João, diz ainda que há muitas moradas. Então, mais do que construir um lugar para falar que Deus mora ali, Jesus diz uma coisa a mais para nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Deus não faz exclusividade de ninguém, porque todos nós somos exclusivos para Ele. Todos nós somos importantes para Ele, e Jesus nos garante isso quando fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vamos todos para a casa do Pai, alegres vamos a essa casa do Pai, porque nessa casa do Pai é onde a gente encontra a verdadeira paz,
É onde a gente encontra a harmonia, é onde a gente encontra e vive em fraternidade, é onde a gente ajuda aquele que precisa e aquele que está ali ajuda a gente que também precisamos. Nós somos feitos para vivermos em fraternidade, e na fraternidade a gente ajuda quem precisa, e aquele que vive ao nosso lado ajuda a nós, porque todos nós somos necessitados. Todos nós somos necessitados. É a lógica do reino de Deus. E aí a gente pode olhar também que para a gente, quando eu falei assim da morada, tem um senhor ali que falou, Deus mora aqui, né? Ele fez o gesto para mim, Deus mora aqui, né? Para a gente falar que Deus mora aqui no nosso interior, no nosso coração, a gente precisa comungar a lógica de Deus, comungar o reino anunciado por Jesus, comungar o pão eucarístico que nós celebramos. E esse pão eucarístico, quando a gente comunga, a gente precisa fazer o quê? Dar testemunho disso que nós comungamos. Não adianta a gente rezar e comungar o pão eucarístico se a gente não vive o que significa o pão eucarístico. Então Deus faz morada em nós, para quê? Para que a gente possa levar Deus para as outras pessoas, e o mundo está precisando tanto, tanto de Deus. O mundo precisa, e a gente fala de Deus, levando Ele presente, deixando que Ele faça morada em nós, com o nosso testemunho, porque as palavras vão no vento, as palavras nós esquecemos, mas o testemunho, ele é forte, o testemunho marca, o testemunho diz muito. Quando a gente vê uma pessoa que é de Deus, para mim, eu sou suspeito porque é muito meu amigo. Quando eu me encontrava com esse homem aqui, ele me falava certas coisas, eu via, só pode ser de Deus uma pessoa assim. Então, a gente precisa valorizar quem é de Deus, valorizar quem é de Deus, valorizar as pessoas que se doam totalmente por causa de Deus, e ao mesmo tempo que a gente precisa ser impregnado por isso, para que nós também façamos a mesma coisa. Certas coisas são boas para serem imitadas, e uma delas é essa, quando a gente olha uma pessoa que faz uma experiência forte de Deus, que toca a nós, que a gente possa imitar essa pessoa. Imitar essa pessoa é continuar o projeto de Jesus. E aí a gente se depara com a continuidade disso quando a gente olha o Evangelho de Marcos, especial para o dia de hoje que nós ouvimos. A gente vê que Jesus atravessa lá o lago, eles amarram a barca, ele e seus discípulos, e ali tem uns trechinhos desse evangelho também muito significativos que completam o que eu falei. Vejam vocês, ali se fala que as pessoas ouviam falar de Jesus, e essas pessoas que ouviam falar de Jesus, o que elas faziam? Elas foram atrás de Jesus. Você só vai atrás de algo quando você necessita, ou quando você gosta muito. Mas essas pessoas iam atrás de Jesus porque elas ouviram falar e porque elas necessitavam. E os mais diversos tipos, as mais diversas categorias de pessoas procuravam Jesus. Eram os pobres, eram aqueles lascados na vida, eram aqueles sem nada, eram aqueles doentes, eram aqueles discriminados. Todo tipo de pessoa ia atrás de Jesus. Pessoas que tinham vazios existenciais, pessoas que sofriam na carne, cruzes pesadas que a vida lhes impunha, ou que outros lhes impunha, iam atrás de Jesus. Já pensou, essas pessoas sofridas, as mais diversas categorias, se não tivessem ouvido falar de Jesus, elas não iam saber
onde ele estava e não iriam atrás dele. Por quê? Porque não tiveram a notícia, a mensagem aqui de que ele estava ali é importantíssima. Se tornou importante, se tornou fundamental. Então, nós aqui viemos fazer essa experiência com Jesus e nós precisamos sair daqui e falar de Jesus. Falar de Jesus com o nosso testemunho. E o nosso testemunho vai convencer o outro, vai convencer aquele que está descrente, vai convencer aquele que está desanimado, vai convencer aquele que está com depressão, que está doente, que está com mais diverso tipo de problema na vida. Levar Jesus na nossa pessoa. Você é importantíssimo com a sua fé. Você é importantíssimo, porque você é testemunha, você já recebeu muitas graças, você é abençoado, você precisa ajudar a evangelizar pelo testemunho, Nossa Senhora, a mulher do testemunho, ela muito testemunhou, e tanto testemunhou, que faz com que você seja devoto dela. O devoto de Nossa Senhora é sempre seguidor de Jesus e continuador da mensagem de Jesus. Portanto, meus queridos, peçamos a Nossa Senhora que continue sendo a nossa grande intercessora, que ela nos abençoe, que ela peça por nós, que nós consigamos todas as graças que nós necessitamos, mas que nós peçamos a graça de sermos autênticos cristãos, verdadeiras testemunhas do ressuscitado, verdadeiras pessoas que levam a paz, a harmonia, a alegria e a vontade de vir sempre viver e crescer na comunidade onde se ouve a palavra, se celebra o pão, se comunga o pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.